Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. O canal Saia... Que bom que você esteja nesse canal, tá certo? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Dê um like no vídeo, tá certo? E que Deus só vai lhe abençoar cada vez mais. Gente, o canal Saia Dela Povo Meu, como eu digo sempre em outros vídeos meus, nos vídeos anteriores, ele tem dupla aplicação. O nome, o título, né? Saia Dela Povo Meu. Saia Dela Povo Meu, de acordo com o Espírito Profecia. Espírito Profecia, para quem não conhece, são os escritos de Ellen White, que ensina que desde 1888 o povo de Deus deveria estar vivendo no campo, tá certo? Então saísse da cidade e viesse para o campo. Por isso o nome Sai Dela Povo Meu. E a outra aplicação de Sai Dela Povo Meu é no sentido de sair das falsas doutrinas do vinho da Grande Babilônia, que é a Igreja Católica Romana, né, da Grande Meretriz, tá certo? É, e é, também das suas filhas, né, as igrejas evangélicas e protestante, tá certo? E, consequentemente, hoje, com muita dor eu falo isso, também a Igreja Adventista Sétimo Dia, a organização, tá certo? Lembrando que Deus tem um povo dentro de um povo que já ouviram a voz de Deus e já está morando no campo e também já saiu das falsas doutrinas, tá certo? Como a Trindade, como ensinar que a expiação foi completa na cruz, tudo isso é falsa doutrina, né? É a questão de que Cristo não veio com a natureza pecaminosa, né? A igreja sempre ensinou que Cristo veio com a mesma natureza que nós temos. Natureza pecaminosa não é pecado, meu amado, tá certo? Pecado, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, é transgressão da lei, tá certo? Então, tem dupla aplicação, tanto nesse sentido de vir para o campo, como atalaia de Deus, anunciar o canal tem como objetivo anunciar as boas-vindas de Jesus, que em breve ele vai vir com poder e grande glória, e que pede para que o povo, tá certo, saia das falsas doutrinas. Porque quem estiver com essas falsas doutrinas receberão as pragas e, consequentemente, perderá a salvação, certo? Gente, e segundo o Espírito de Profecia, a primeira organização que vai receber o abate do Senhor, a punição do Senhor, é a organização Adventista Sétimo Dia, porque ela foi chamada por Deus, mas ela se desviou, tá certo, dos pilares da plataforma, dos pilares fundamentais das doutrinas da igreja, tá certo? Os 7 pilares, tá certo? Em outros vídeos, no vídeo anterior eu falei sobre isso. E no decorrer dos vídeos vamos falar mais sobre isso, tá certo? Mas hoje a gente vai tratar a respeito da comissão de Mateus, capítulo 28, verso 19, tá certo? Estou com a palavra do Senhor, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia e a Bíblia só é a única regra de fé e doutrina. Isso não quer dizer que Deus não levante os seus profetas, como foi o caso de Ellen White, para escrever livros que ia orientar o povo de Deus na caminhada rumo a Canaã celestial. Deus sempre levantou pessoas ao longo do tempo, tanto homem, tá certo? Como mulher, para orientar a igreja de Deus no decorrer da sua militância aqui na terra, rumo a Canaã celestial. Tá bom, meu amado? Então vamos trabalhar, meu amado, com a primícia, tá certo? Que diz assim, ó. Não mostra, o Pai deu o Espírito Santo a Cristo para que Cristo pudesse nos batizar com seu próprio Espírito. Então essa é a primícia. O Pai deu o Espírito Santo a Cristo para que Cristo pudesse nos batizar com o seu próprio Espírito. Então, meu amado, o que vive no meu coração e no seu coração é o Espírito de Cristo, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade, tá certo? Um terceiro Deus, como a organização Adventista Sétimo Dia e as outras denominações, e principalmente a Igreja Católica Romana,
está ensinando, isso aí é o vinho da grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Tá certo? Mais uma vez eu ratifico, mais uma vez eu enfatizo de que quem estiver bebendo desse vinho, principalmente a doutrina da Trindade, receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Também, quem estiver guardando o domingo como dia de guarda no lugar do sábado, também receberá as pragas, tá certo? E, consequentemente, perderá a salvação. Então, diz assim, ó, será que Mateus 28:19, ele está ensinando uma tríade, né? Será que está ensinando uma trindade? Lembrando que o próprio presidente da Associação Geral, Ted Wilson, ele fala em um vídeo no YouTube, e ele fala várias vezes, e isso é fato tanto entre a Igreja Católica e entre os protestantes e evangélicos, e, né, em geral, de que a doutrina da Trindade ela não está especificada na Bíblia. Não tem a doutrina da Trindade na Bíblia. Ela foi gerada pela Igreja Católica Romana e, consequentemente, foi dado continuidade pelos protestantes e evangélicos até os nossos dias. E hoje, assustadoradamente, né, pela própria Igreja Adventista, a Organização Adventista do Sétimo Dia. Mas sai dela, por meu. Saia dessas falsas doutrinas. Então, meus irmãos, vamos ver o que é que diz em Mateus 28, 18 a 20? Estou abrindo aqui a palavra de Deus. Vou abrir aqui no capítulo 28 de Mateus. Diz assim, ó, capítulo 28, verso 18 a 20. Diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar, verso 20, né? Todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Mateus 28, 19, né? Verso 18 a 20. Mateus 28, capítulo 28, verso 18 a 20. Mas em especial o verso 19. O Senhor Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que aqui, meus amados, está ensinando a Trindade? Vamos analisar direitinho, porque a Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão, né? A ideia que Jesus disse, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que vai vir em seguida, que Jesus vai falar, é decorrente de todo o poder que ele recebeu do Pai, tá certo? No céu e na terra, certo? Aí ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Cristo recebeu todo o poder, ele passa para os discípulos, tá certo? E aí, em sua autoridade, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo aí é o Espírito do Pai e do Filho, é o Espírito de Cristo, é a segunda natureza de Cristo, não é uma terceira pessoa da Trindade. Então, mas na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Que não é três deuses, tá certo? Os cristãos deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus manda em sua palavra o que deve ser feito, mas Jesus também mandou, por meio de Ellen White, do Espírito de Profecia, de seus escritos hoje, né? Como o povo deveria viver nesta terra, militando até a Canaã celestial. E um dos ensinos, meu amado, que Jesus disse, era que não deveria aceitar o vinho da grande Babilônia, que é a doutrina da Trindade. Tá certo, meu amado? Se você aceitar a doutrina da Trindade, você receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Vamos continuar, né? Vamos ver o que é que diz em Lucas, capítulo 24, 49.
Lucas 24, 49. Diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então Lucas, que era médico, ele escreveu que Cristo pediu para que os discípulos esperassem na cidade, até que chegasse sobre eles a promessa do Pai, né, que o Pai tinha feito anteriormente, séculos antes, anos antes, né, séculos e anos antes, né, por meio do profeta Joel. Então, por meio do profeta Joel, Deus havia prometido que ele ia derramar sobre toda a carne, né, o seu Espírito Santo, né? Então, essa promessa é essa promessa aqui que Lucas está falando, que o povo que os discípulos iam receber, Pedro, João, né? E os outros discípulos e apóstolos, né? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo caiu no Pentecoste, havia quase 120 pessoas. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Joel. E também, no decorrer do tempo que foi passando, a Bíblia diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam. Então por isso que em Joel diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa profecia ela tem dupla aplicação, meu amado. Quando se fala literalmente na vida da pessoa, ela pode acontecer comigo e com você, como aconteceu com os discípulos no primeiro século. Mas na história da igreja é conhecida, somente pelos adventistas do sétimo dia, como a chuva temporã, caiu no Pentecoste, né? Por ter caído naquela época por um espaço de tempo, né? E por ter caído no princípio, tá certo? E a chuva serôdia há de cair nesses últimos dias sobre a sua igreja. Eu só enfatizo uma coisa aqui, meu irmão adventista. Você pode orar 40 dias e 40 noites. Você pode passar o ano todo, você que faz parte da organização adventista, que se separaram dos pilares fundamentais da igreja de Deus, da mensagem verdadeira. Você pode passar o tempo que você for orando a Deus e Deus não vai derramar sobre a sua vida, a não ser para lhe avisar de que você está no erro. Tá certo? Que você está embriagado com a doutrina da Trindade e outras doutrinas a mais. Mas o Espírito Santo não vai cair na chuva serôdia sobre a organização enquanto você estiver nessa denominação apostata, tá certo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma nova organização. Ela fez ecumenismo com a Igreja Católica e Protestante, tá certo? E aí está ensinando a mesma coisa que as outras denominações ensinam. Trindade, né? Com exceção do sábado, mas outras coisas que são vinho da grande Babilônia, da grande meretriz. E quem beber desse vinho receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Lembrando que Deus não faz sociedade com Satanás. Tá certo? Então, você pode clamar, você pode pedir, você pode fazer o que você quiser, dar pirueta, pular para um lado, pular para o outro. Você pode fazer o que você quiser, meu amado. Mas não receberá a chuva serôdia. Deus não derramará a chuva serôdia sobre um povo que está em desobediência à palavra do Senhor, da sua serva, do Espírito de Profecia, Ellen Gold White. Tá certo? Deus. Por isso que Jesus diz aqui, por isso Jesus diz em sua palavra, que os discípulos deveriam ensinar, guardar todas as coisas que Jesus disse. E uma das coisas que Jesus disse foi, por meio de Ellen White, que não deveria se aceitar a doutrina da Trindade. Tá certo? Então, se você está em desobediência, Deus não faz sociedade com Satanás. Vamos ver o que é que diz em Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim, ó, verso 4, né? Capítulo 1, verso 4. De Atos, tá certo? Dos apóstolos. Escrito também por Lucas, o médico. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Né? Mais uma vez enfatizando a promessa do Pentecoste. Tá certo?
Eu leio o 20, o 5, acho que não, né? Deixa eu ler o 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a igreja primitiva recebeu aquilo que conhecemos como chuva temporã, o Espírito Santo, eles falaram em línguas, eles profetizaram, eles curaram. A Bíblia diz que só a sombra de Pedro curava. Os lenços dos apóstolos curavam as pessoas. Não era o lenço em si, mas o poder de Deus que estava sobre os apóstolos e discípulos. E essa obra, meu amado, vai continuar, vai se repetir no final da história da igreja nessa terra, da igreja de Deus. Daqueles que não aceitaram a doutrina da Trindade, daqueles que não aceitaram o vinho da grande Babilônia. Tá certo? Vamos ver o que é que diz aqui. Vamos ver Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Diz assim, ó. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouves. Porque Davi, deixa eu ver se precisa ler o 24, não precisa, tá certo? Então, aqui é dito que o Espírito Santo foi derramado, tá certo? Pedro falando, né, que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, né? Derramado. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é a natureza de Cristo, de Deus. O Espírito Santo é o próprio Cristo em espírito, tá certo? Não uma terceira pessoa da Trindade, como é ensinado hoje pela organização, tá certo? Vamos ver alguns textos de Ellen White, do Espírito de Profecia? E assim, ó. Vi então uma luz. Ela em visão, tá certo? Profetizando. Vi então uma luz, excessivamente brilhante, que vinha do Pai, para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo. Então, o Espírito Santo, ele vem do Pai para o Filho e do Filho para o povo. Em outros textos, ela ainda explica mais detalhadamente. Ela diz que é os anjos que trazem o Espírito Santo para o povo de Deus. Tá certo? Isso está em Primeiros Escritos, páginas 54 e 55. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Então, no Desejar de Todas as Nações, página 21, diz que todas as coisas o Pai deu ao Filho, tá certo? E o Filho dá à sua igreja, tá certo? Existe um ciclo aí. O Pai dá ao Filho, o Filho entrega os anjos entregam ao seu povo, o seu povo reflete o caráter de Deus nessa terra, né? Por meio da beneficência, né? Do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, tá certo? E da pregação do Evangelho, e automaticamente isso volta para Deus, e no clímax final de voltar para Deus quando Cristo vir e levar a sua igreja para o céu, tá certo? Meu amado, vamos ver alguns textos da Bíblia que enfatiza claramente de que não existe trindade e que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, tá certo? 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós quem? Para nós os cristãos. Todavia, para nós, há um só Deus. Quantos deuses existem? Um só. Mas a doutrina da Trindade fez 3 deuses. Aí você já vê um paradoxo entre o que é certo e o que é errado. Entre a luz maior e aí o vinho da grande Babilônia. Todavia, para nós, os cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo. Por que aqui não diz há um só Deus, há um só Senhor e há um outro Deus, Espírito Santo? Porque não, os apóstolos, os discípulos, nunca creram nisso, meu irmão. Nunca creram. Isso aí é o vinho da grande Babilônia. E se você aceitar, você será punido pelo próprio Deus. Tá certo? Depois não diga que não foi avisado. Tá certo? É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tá certo? Então vamos ver o que é que diz aqui. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Veja o que Deus enviou aos corações dos seus filhos. Será que foi uma terceira pessoa da Trindade? O Espírito de seu Filho. Então, Atos capítulo 6, capítulo 4, verso 6, diz que o que está no meu coração é o Espírito de Cristo, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade. Não o Espírito da grande Babilônia, do vinho da grande Babilônia. Como é ensinado hoje pela Organização Adventista Sétimo Dia, que desde 1980 se desviou dos pilares fundamentais que Deus estabeleceu por 50 anos, que não era para ensinar a doutrina da Trindade, que era o vinho da grande Babilônia. Ellen White morreu, os pioneiros morreram e não ensinaram o vinho da grande Babilônia. Tá certo, meu amado? Filipenses 1:19. Tá vendo, minha irmã? Você que me questionou, né, pelo WhatsApp, que disse que eu estava usado por Satanás e que eu não tinha base bíblica. Eu me mostro uma base bíblica para a doutrina da Trindade. Eu estou mostrando a base bíblica para mostrar que não existe Trindade. E que os apóstolos, discípulos, e que a igreja Adventista Sétimo Dia, por 50 anos, e até a morte de Ellen White por muito mais anos, né? Nunca creram na doutrina da Trindade. Tá certo? Você que me chamou de falso profeta, minha irmã, e eu tenho um carinho muito grande por você, você que me chamou de falso profeta, quem é a falsa profetisa agora, hein? É? Mostre na Bíblia aí a doutrina da Trindade? Cadê? Filipenses, né? Filipenses 1:19. Então, em Filipenses 1:19, diz assim: porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Do Espírito de quem? Filipenses 1:19 está dizendo? Do Espírito de Jesus Cristo. Então, minha amada, em João 14, lá, minha amada, quando Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não vim, ele não virá, ele estava falando na terceira pessoa do singular dele mesmo. Ele ia para o céu, mas ia tirar para a terra o seu próprio Espírito. Não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade. Certo? Primeiro Timóteo 2:5. A Bíblia é cheia, meu amado. De Gênesis a Apocalipse, só é ensinado 2. E o Espírito Santo como sendo o Espírito do próprio Pai. Primeiro Timóteo 2:5. Primeiro Timóteo. Deixa eu achar aqui. Primeiro Timóteo 2:5 diz assim, ó. Porque há um só Deus, um só Deus. Não há três deuses, ou no jeitinho do trinitarianismo, né? Ah, são três, mas é um. É uma confusão, meu amado. Essa doutrina da Trindade, ela em vez de explicar, ela confunde.
E o Moisés Ferreira, ele não está confundindo, ele está desconfundindo. Tá certo, minha amada e meus amados. Pois bem, né? Aí diz aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só Senhor. Por que não é dito aqui? Há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito Santo, como se fosse uma terceira pessoa. Porque não existe isso, meu irmão. Saia dela, por meu. Os apóstolos, os discípulos viveram aqui nessa terra, profetizaram, né? A igreja de Deus sempre andou nessa terra aqui, Deus sempre teve um povo, mas nunca ensinaram a doutrina da Trindade, meu amado. Quem sempre ensinou a doutrina da Trindade foram os apostatas, foram os dissidentes da verdade de Deus. Quem é os dissidentes hoje? É os que saem da organização de 27º dia? Não, os que ficam, meu irmão. Porque a igreja, a organização, a de 27º dia, é uma igreja dissidente. Ela se distanciou daquilo que Deus estabeleceu por 50 anos. Tá certo? Então é hora de voltar-se para Deus. Sai dela, povo meu. Se você não sair dessas falsas doutrinas, Deus vai queimar você, meu amado. Deus vai mandar fogo e enxofre do céu e vai queimar você. Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo, porque não é brincadeira não. A irmã disse que queria falar comigo pessoalmente. Estou aqui, meu amado. Eu não fui naquele dia, ontem, porque não dava para mim ir, estava muito cansado. Mas qualquer hora que você quiser marcar para a gente conversar sobre a palavra de Deus, para brigar não. Pois eu posso estar brigando não. Para conversar sobre a palavra do Senhor, eis-me aqui. Tá certo? Leve o Espírito de Profecia, leve a Bíblia, leve o que você quiser. Leve os pastores, leve quem você quiser, a raça todinha de 27º dia, que crê na doutrina da Trindade, para vir conversar comigo. E eu vou só com a palavra do Senhor. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu mostro na palavra de Deus que vocês se apostataram dos caminhos do Senhor. Mas ainda é tempo, pois a porta da graça está aberta. É hora de se voltar para Deus enquanto é tempo. Sai dela, povo meu. Você, leigo, que está me ouvindo, a igreja esconde isso de você. Você acha que está no caminho correto, é? Você acha que está na igreja certa? Saia dela mesmo. Não deixe de ser a de 27º dia, não. Não é esse o meu objetivo aqui, não. Continue sendo a de 27º dia. Pois Deus vai buscar os adventistas 7º dia para o céu. Mas os que se apostataram, vão ter um encontro com Deus e vão beber do cálice da ira de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aqui é dito que está falando da encarnação de Cristo. Quando veio a plenitude do tempo, Deus fez com que Cristo encarnasse na Virgem Maria, tá certo? Meu amado, essa ideia de dizer que o Espírito Santo interviu no ventre de Maria, isolou Maria, para que Cristo não recebesse a natureza pecaminosa de Maria, isso aí é uma aberração. Isso é sinônimo de dizer que ensinar a doutrina imaculada da Virgem Maria, tá certo? Que Maria não transmitiu a sua natureza para Jesus. Isso aí é pecado, meu irmão. Isso aí é a falsa doutrina que Santo Agostinho ensinou, tá certo? Isso é uma doutrina falsa, meu irmão. Sai dela, povo meu. Tá certo? Isso é a doutrina do pecado original. Tá certo? Essa é a doutrina do pecado original. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus por geração, que foi gerado pelo Pai, os anjos por criação e nós por adoção.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Veja o que é que diz aqui. E porque nós somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, Deus enviou aos nossos corações o quê? Uma terceira pessoa da Trindade? Nanani naná. Vocês queriam muito que tivesse isso aqui, né? Mas veja o que é que diz. Aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, porque somos filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então é Cristo que está... Por isso Jesus disse assim, ó, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quem é que está comigo? Jesus. Não o terceiro ser da Trindade. Não o terceiro Deus. Mas Jesus. Jesus e nenhum outro mais. Tá certo, meu amado? Efésios 4, 5 e 6. Eu tenho eu tenho tantos textos bíblicos aqui, meu amado, para lhe mostrar que a organização esconde de você. Passa por cima e você, com a mente cauterizada com a doutrina da Trindade, você só vê 3. Você não consegue ver 2. Você vê 3. E quando você vê o terceiro, crê que é um terceiro Deus. Olhe para mim aqui. O Espírito, abra seu olho bem direitinho seus ouvidos para escutar. O Espírito de profecia diz as seguintes palavras. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Eu tenho crido que é. Ellen White falando pela inspiração. O Espírito Santo é Jesus Cristo. E ela, que é a luz menor, está de acordo com a luz maior, que é a palavra do Senhor. Então, em Efésios, vou pegar aqui, Efésios capítulo 4, versos 5 e 6, é dito assim, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os quais é sobre todos e isto, e por todos e em todos. Então, é um só Deus e um só Senhor, um só batismo. Certo, meu amado? Não existe, meu amado, uma terceira pessoa da Trindade. Tá certo? Então, quando nós nos batizamos, descemos as águas batismais e, consequentemente, nos levantamos, né? Levantamos para uma novidade de vida no Espírito de Cristo. Tá certo? Nascemos uma nova natureza. É por isso que Ellen White diz, o Espírito de Profecia diz que logo uma pessoa se encontra com Jesus, sente a necessidade de falar para as outras pessoas o grande e maravilhoso amigo que encontrou em Jesus. Logo uma pessoa se encontra com Jesus, tem uma relação com Jesus, entrega a vida a Jesus, torna-se missionário no reino dos céus. Oh, glória, né? Oh, o Senhor é bom, né? A obra do Evangelho terminará do mesmo jeito como começou, meu amado. Como começou? Começou com a presença palpável e visível do Espírito de Deus, assistindo à obra dos apóstolos. E terminará do mesmo jeito, só que numa extensão maior. O povo de Deus, que tem o ensinamento correto, cheio do Espírito Santo, há de pregar a última mensagem de Deus nessa terra. Sai dela por mil. Saia da doutrina da Trindade. Saia das falsas doutrinas. Saia do domingo como dia de guarda. Venha de encontro ao verdadeiro Deus. Aí aqui, meu amado, tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, ó. Todos que se arrependem de terem transgredido a lei de Deus, recebem a purificação do Espírito Santo. O batismo representa a verdadeira conversão pela transformação do Espírito Santo. Manuscrito 57.900. Então, meu amado, resumindo aí, a gente vê, tinha outros textos aqui da serva do Senhor para mostrar a vocês. Vou deixar para outra ocasião, tá certo? Que o vídeo já está muito grande. E quero dizer a você, meu amado, que esse canal, tá certo?
não tem parceria com o erro, não tem parceria com as falsas doutrinas da Grande Babilônia e de suas filhas, e hoje, consequentemente, a Igreja de 27 Dias tornou-se filha da Grande Babilônia. Está ensinando as mesmas falsas doutrinas, ensinando a principal falsa doutrina, que é a doutrina da Trindade, tá certo? Da Igreja Católica Romana. Tá certo, meu amado? Como o Ted Wilson disse, o presidente da Associação Geral, eu digo, podemos, como ele disse, podemos confirmar a doutrina da Trindade na Bíblia? Achar a doutrina da Trindade na Bíblia? Não. Não mesmo, meu amigo. Aí ele diz, mas temos que aceitar pela fé. Ou seja, você tem que aceitar de cabeça abaixo, mesmo que não está na palavra de Deus. Meu amado, acorde para Jesus, você que é adventista do sétimo dia. E você que faz parte das outras denominações também. Saia dessas falsas doutrinas, tá bom? Maranata, meu irmão, eu estava só pensando, viu? Fique na paz, Deus abençoe, que o Espírito de Cristo esteja no seu coração e no meu coração. Um grande abraço de Moisés Ferreira. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, não para que eu seja monetizado, que eu não faço questão com isso não, com dinheiro não. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro, o objetivo é ganhar pessoas para o reino de Deus. Ô glória! Fique na paz, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Fui!